Bom, boa noite a todos e a todas. Olha, é surpreendente realmente o público aqui, o interesse em torno dessa conversa. Eu me sinto muito prestigiado e comovido com essa noite, que surgiu de um convite da Lívia, né? Então eu queria agradecer formalmente a Lívia e aos moradores da casa, dessa casa maravilhosa, que se de noite é bonita, de manhã é mais bonita ainda. E a Lívia é uma companheira, uma amiga, uma pessoa que participou recentemente de um grupo da Soma. Vou falar um pouquinho também dessa experiência da somaterapia. E o que é bacana, né, desse encontro, imagino, seja justamente o interesse em debater algumas perspectivas acerca das nossas relações que podemos chamar de amorosas, e aí entra família, namoro, casamento, ou que nome a gente conseguir dar para isso, a partir de uma perspectiva não hegemônica, né? De uma perspectiva que procura inventar novas formas de funcionamento. E é um pouco disso que eu queria trazer um pouco para nós aqui hoje discutirmos e falar a partir de um certo lugar, né? Um certo lugar que eu procuro pensar junto com outras pessoas e andar junto com essas pessoas, essas linhas de pensamento, tá? Antes de começar, eu vou deixar uma lista aqui rodando. Quem tiver interesse em deixar seu nome e e-mail sobre atividades ligadas à Soma ou às outras conversações libertárias que também acontecem lá no Maitá, no espaço que a gente trabalha, tá? Anota aqui com a letra legível para depois conseguir passar a limpo. Vou passar aqui, quem quiser deixa nome e e-mail. Eu trouxe poucos livros, trouxe só 4 livros meus, que já estão quase tudo esgotado. Estou atrás de uma editora que consiga se interessar, mas enfim, os poucos livros que restaram, deixei só 4 exemplares aqui, então se alguém tiver também no final interesse, esse livro, no caso, trata um pouco da perspectiva da Soma e a sua relação com a capoeira Angola, que é uma pesquisa que já dura algo em torno de 20 anos. Bom, passada essa introdução, esses agradecimentos, né, eu gostaria de começar, então, essa conversa, situando que esse nosso papo vai se dar a partir de alguns autores que eu vou eleger, algumas perspectivas também de linha de pensamento que eu vou eleger como campos possíveis para se pensar essa ideia de uma micropolítica dos afetos e essas práticas de liberdade, né? O que seria isso? E dentro desse conjunto aí de pensadores, eu vou trazer um pouco da perspectiva do filósofo Michel Foucault, do Careca, né? Imagino que algumas pessoas conheçam a obra dele, ou pelo menos já estejam um pouco mais familiarizados. Muito também da obra de um dissidente da psicanálise freudiana, alguém que inaugurou um campo problemático na psicologia bastante potente para nós na Soma, que é o Wilhelm Reich, e há muitos Reichs quando se fala no Reich. Um pouco também de um filósofo francês que eu tenho estudado há alguns anos, o Michel Onfray, e atravessado por tudo isso uma perspectiva anarquista, né? O anarquismo é um conjunto de pensamentos, é comum se falar hoje em anarquismos, no plural, em relação a práticas que se situam em diferentes âmbitos, e a partir dessas perspectivas libertárias, ou modos de existência libertários, é que eu vou tentar trazer um pouco disso. Apesar do título estar situado entre a micropolítica dos afetos e práticas de liberdade, eu gostaria de começar invertendo essa ideia. Falar um pouquinho sobre práticas de liberdade, que seria muito mais a ideia de uma coisa que se pratica, né, uma redundância falar, mas algo que não se esgota, não tem um ponto a se chegar, e que se contrapõe, inclusive, à ideia de um algo que se torne, né, como um campo contemplado de liberdades, né? Ou algo que se contrapõe à própria noção de libertação. Apesar de que as libertações são necessárias, são fundamentais, mas elas podem cair na reestruturação de novas práticas de poder. E a partir dessa ideia, né, dessas práticas de liberdade, eu vou situar, sobretudo, uma aproximação, um tensionamento entre o que o Foucault trouxe mais recentemente como uma certa leitura possível da noção de poder e o que o anarquismo contemporâneo também está interessado em fazer. Bom, tem uma concepção que eu acho que é muito importante a gente partir dela, que é justamente pensar
o poder como algo que não se domina em si, mas se pratica. E a partir dessa ideia de uma prática, esse atravessamento em diferentes âmbitos das nossas sociabilidades, família, namoro, escola, âmbito social, isso aqui que nós vivemos, está o tempo inteiro sendo atravessado por práticas de poder. Práticas que se tornam fluxos entre relações, que eventualmente elas podem se congelar, e ao se congelar, essas relações de poder podem virar relações de dominação. Na própria leitura Foucaultiana, a noção de Estado seria, por exemplo, uma situação onde o poder se congela e tem uma série de dispositivos capazes de sustentar essa relação de dominação, polícia, tribunais e tudo que vem por aí. Mas também há uma relação em que essa prática sempre suscita uma relação de resistência ou de um contrapoder, de alguma coisa que se coloque contrária a isso, ou que faça uma espécie de tensionamento aí, né? Então, esse ponto de partida interessa para pensar que o poder não só é algo que se domina, nem é uma coisa estanque, e nem uma relação, seja em quaisquer desses âmbitos que nós estávamos falando, elas estão em si congeladas em determinado ponto, a priori pelo menos não. Ela pode abrir campos problemáticos e podem, a partir desses campos problemáticos, produzir formas de resistência. Uma própria relação, já puxando um pouquinho para o tema, por exemplo, situado no machismo, ou nas relações de domínio, seja pelo dinheiro, pela força ou pelo afeto, ela também pode produzir ali relações que se coloquem contrárias a isso. E nos interessa, então, pensar que essas relações de poder não só oferecem essas resistências que se colocam contra ele, mas também que possa nos oferecer campos inventivos. Nesse sentido, resistir não significa apenas lutar contra, mas propor saídas. Pode parecer uma coisa óbvia, mas eu acho que isso é interessante, porque mais do que criticar as relações hegemônicas no sentido mais tradicional das relações de poder, parece que é algo como dado que eu tenho que apenas me contrapor a isso, criticar isso. Claro que é importante criticar isso, ter uma leitura crítica disso, mas talvez seja mais importante e ao mesmo tempo mais difícil tentar inventar perspectivas que se coloquem contrárias a isso. E talvez seja isso um dos grandes temas dos campos das resistências hoje. Quais resistências são possíveis? Né? Porque quando Foucault começou a trabalhar essa discussão, ele ainda operava a partir do que ele chamava de uma certa hegemonia de uma sociedade disciplinar, ou seja, todo um processo que incide sobre o corpo produzindo condutas, né? Já no final da vida dele, sobretudo quando Júlio Deleuze pega também esse campo de batalha e vai além, ele fala que hoje nós vivemos um campo muito mais amplo que não substitui a ideia de uma disciplina, mas cria também a ideia de um controle, ou seja, nós vivemos hoje a hegemonia de uma sociedade de controle, onde as capturas, onde a noção de vigilância, onde a noção de observação, que por exemplo são essas câmaras que nos situam aqui, mas que a gente faz isso muito também no âmbito doméstico, domina praticamente todas as nossas relações. Então não teriam fora dessas relações, né? Mas como podemos, dentro desses âmbitos, também produzir linhas de fuga. Então, em certa medida, parte do que eu também gostaria de falar hoje se situa nesse campo, né? Em pensar que as resistências elas podem se tornar campos inventivos que nós temos, sobretudo, as relações dentro desse plano mais interessante. Mas antes de pensar a relação com o outro, existe um campo também que seria uma batalha da gente com a gente mesmo, né? Que é como, antes de transformar as relações, eu também consigo me transformar, consigo me elaborar, consigo pensar minha vida como algo que se metamorfosia, que se reinventa, que é algo bastante complicado também, né? E a gente tem hoje, no âmbito, por exemplo, das psicologias, né, e muitas vezes na produção de verdades que situam nesse âmbito, muito essa ideia de um autoconhecimento de si, né? Que a gente precisa se conhecer melhor, né? Que a gente precisa se entender melhor. Claro que precisa se entender melhor, né? Isso se faz não necessariamente a partir de uma prática, de uma técnica terapêutica. As leituras, as viagens, a busca pelo conhecimento, o contato com a própria existência, desde que a gente se coloque
como campo problemático, né, que a gente produz uma dobra sobre nós mesmos, eles podem nos trazer muitas informações acerca de como eu opero, como eu ajo, como eu reproduzo, né? Como eu tendo a desenvolver certas atitudes que se disseminam pelo meu dia a dia. E se isso é algo extremamente necessário e às vezes difícil, porque muitas vezes opera também uma força aí que tende a jogar um pouco o certo lixo para baixo do tapete, né? A alienação de certa forma, a alienação de si em certa medida é algo bastante confortável, né? Muitas vezes entrar em contato consigo mesmo, né? Entrar em contato com, às vezes, com o que emerge desse algo que diz de si mesmo, que são muitas vezes os sintomas, né? As angústias, as tristezas, né? Os incômodos de forma geral, às vezes é algo que muitas vezes a gente foge, né, dessas situações. Mas desde que a gente entre em contato com isso nos oferece um campo investigativo muito importante. Ou seja, o que é que está me fazendo irritado? Né? O que é que está me fazendo ser uma pessoa mais pavio curto? O que é que está me fazendo ser uma pessoa... Porque eu estou vivendo instantes ou momentos contínuos de tristeza, né? Certamente, quando a gente for fazer um estudo mais, né, mais vasto, tirando um pouco o foco, né, daquela tristeza, mas tentando expandir um pouco o nosso campo, né, investigativo, geralmente são situações, são atitudes, são modos de funcionar, são acontecimentos que muitas vezes se reproduzem por longos períodos de vida, que nos levam a algo muito interessante. Tudo bem, eu acho que isso tem mais ou menos a ver com isso aí, né? Eu acho que determinadas situações que eu produzo, né, me deixam incomodado porque eu já reconheço que eu me sinto repetindo isso. Mas ter essa passagem entre esse entendimento de si e uma modificação de si, ter essa passagem para aquela ideia, né, socrática, né, de conhece-te a ti mesmo, para uma outra colocação que é inventa-te a si mesmo, a ti mesmo, há um gap, há um espaçamento muito grande. Que é algo que eu possa conhecer, que seja campo que me coloque numa situação como uma espécie de pré-condição para essa transformação, entre isso e de fato me reinventar, é uma briga da gente com a gente mesmo. E essa briga, né, o que o próprio Foucault chama de um agonismo, né, uma relação agônica, que é a ideia de um combate, mas não combate como normalmente a gente pensa combate, onde a gente luta contra o outro, na ideia de destruir o outro, mas luta com o outro, né? Então substitui-se o contra pelo e, isso faz toda a diferença. Não há vencidos nem vencedores, mas há um contínuo dessa batalha. Quando a gente faz isso sobre a gente mesmo, como campo inicial, né, dessa transformação de si, como campo inicial dessa ideia, né, de uma prática de liberdade, de uma prática de resistência, a gente entra no campo de batalha onde o que está em questão são forças ativas e reativas em nós mesmos. Ou seja, forças que nos levam, ora, para o lugar do medo, da acomodação, né, da preocupação sobre o que isso pode gerar nas nossas sociabilidades, ou seja, na opinião dos outros, nos olhares dos outros, que muitas vezes operam como vigilâncias também, e que às vezes nem fazem isso intencionalmente, mas a gente de alguma forma delega poder para esses olhares. E contra tudo isso, forças ativas, que seriam forças de um certo encorajamento, de uma certa afirmação, de uma certa luta, de uma certa ruptura com esses medos, com essas covardias, né, que a gente habita. A possibilidade, né, dessas forças ativas se sobreporem às forças reativas vai produzir o certo encontro com alguns instantes de liberdade. Eu acho interessante pensar a liberdade como instantes ocasionais. Esse autor, Michel Onfray, fala de uma expressão muito bonita, ele chama apax existencial. Esse termo apax, para ele, está ligado à ideia de um instante, algo que passa, algo que é efêmero, né? E a gente pode viver mais ou menos instantes desse. Claro que de acordo com a inscrição que a gente tem na nossa vida, na relação com o mundo, na relação com as pessoas, a gente pode viver mais ou menos apax existenciais. Mas isso não para produzir
uma ideia de um nirvana, onde eu cheguei a um ponto e a partir dessa batalha de mim comigo mesmo, eu venci essas forças reativas e eu estou num estado de potência contínua e que me levariam à liberdade contínua. Não, né? Mas um algo que se produz a partir desse constante ato agonístico de mim comigo mesmo, que me leve a práticas de liberdade e que essas práticas de liberdade criem um certo sentido de uma estética da existência. Também é um conceito muito conhecido, né? Que é a ideia de uma vida bela, né? A ideia de que a estética não é, a obra de arte não necessariamente é o objeto, né? Tá na parede, o que está no museu, mas é a própria existência, né? É a aproximação da ideia da estética como um campo ético, em substituição a um campo moral prescritivo. Ou seja, como eu posso pensar a vida como algo que não está dado, como algo que está se reinventando. Então, é muito angustiante tudo isso, é muito complicado tudo isso. Porque a gente, dentro de uma lógica platônica também, eu vou falar um pouquinho dela, a gente está muito aderido a modelos, a situações onde a gente, de alguma forma, busca receituários, busca práticas que, de alguma forma, a gente possa reproduzir. Às vezes, não intencionalmente. E, justamente, essa ideia é a substituição da noção de um modelo por um modo de existir. Modo de existir é alguma coisa que se singulariza. Com isso eu não estou dizendo que a gente precisa inventar a roda, ou reinventar a roda. Tem muitos aspectos culturais, sociais que estão fazendo parte do nosso cotidiano, né, que a gente pode pensá-los como algo que nos faz, né, bem no sentido de uma potência, mas tem tantos outros que a gente precisa reinventar. Então esse campo inventivo, onde se coloca na vida com um percurso, onde a gente vai criando cartografias, porque não existe um mapa a priori, vai me fazer esse campo de batalha contínuo comigo mesmo. E que não nos leve, portanto, ou à ideia de um nirvana ou à ideia de uma utopia, que é algo também tão preso, muitas vezes, né, às próprias esquerdas, né, a ideia de um paraíso comunista, como os marxistas tentaram pensar, né? Um dia a sociedade vai precisar prescindir do Estado. E a gente viu que as experiências, né, como os anarquistas sempre denunciaram, não ia dar em nada, e não vão dar em nada. E os anarquistas estão muito mais interessados em uma outra coisa. Mais do que pensar o lá na frente, é pensar o agora. É como eu posso me modificar agora, como é que eu posso viver essas práticas agora. Não no sentido derradeiro, nem no sentido absoluto, mas o que é possível agora. É algo também, voltando a usar os termos Foucaultianos, a ideia de substituir a utopia pela heterotopia. Esse termo ele vai forjar em 1967, e vai dar a ideia de que o que é possível viver entre instantes de liberdade no presente, o que é possível viver a pax de liberdade no presente, mesmo vivendo dentro de uma sociedade hierarquizada, mesmo vivendo dentro de uma sociedade de controle e disciplinar, mesmo vivendo o saldo de uma série de mecanismos da nossa formação burguesa. Isso está para além do cifrão econômico, está preso a uma moralidade de acomodação, de acovardamento, e que está visceralmente entranhada nas nossas musculaturas, nos nossos órgãos vitais, sexuais, na nossa forma de pensar a vida. Essa batalha da gente com a gente mesmo, né, é algo que busca, em certa medida, aniquilar o que há de microfascismos em nós. Tem um amigo que brinca, né? É preciso a gente matar o Jair Bolsonaro diariamente que nos habita. Porque o Jair Bolsonaro, aquele Zé Bostinha, ele está lá, mas ele está lá graças aos microfascismos de alguns que se deixaram exacerbar, que não fizeram essa leitura crítica, inclusive porque acham que isso é bom mesmo, ou interessante mesmo. Mas essa coisa não está lá, ela está aqui também em nós, né? Ou como dizia a Cecília Coimbra, a ditadura a ditadura e a violência da repressão política não está lá, está aqui. Né? Hoje, na cidade do Rio de Janeiro, existendo alguém sendo torturado, né? Às vezes dentro de casa, nos aparelhos de Estado. Então essas práticas de poder que se contrapõem e lutam também, ou podem lutar como campos de resistência, essas práticas de microfascismos, talvez seja preciso que elas iniciem a partir da gente com a gente mesmo, a partir dessa transformação de si, para pensar que a vida é algo que
não só ela pode ser e deve ser reinventada, ela pode adquirir uma certa estética a partir do momento em que a gente também torna-se mais livre, mais inventivos, que isso não é um campo do absoluto, que isso é uma prática cotidiana, mas que isso se faz junto ao outro. Né? E aí tem outra passagem, uma outra acoplagem que eu acho que é fundamental, que isso não é um processo meramente do indivíduo com ele mesmo, apesar de operar também nesse sentido. Apesar de ter também um sentido individual que não opera na chave do liberalismo. É uma outra ideia de individual que se contempla a partir da relação com o outro. Onde essa relação entre o e o outro pode produzir, aí sim, outros instantes possíveis que contrapõem-se, por exemplo, àquela máxima em que minha liberdade se acaba com a do outro. Não é uma frase conhecida. Porque minha liberdade ela se interrompe quando inicia-se do outro. E é exatamente o contrário. Minha liberdade se amplia quando começa do outro. Porque duas ou mais pessoas, pensando a partir de práticas de liberdade, instaura-se aí uma sociabilidade ou práticas de sociabilidade libertária. Então o que nos interessa também é pensar isso, né? Como esse algo que se institui a partir dessa luta comigo mesmo, se instaura também na relação comigo e com o outro. Onde também essa mesma noção de agonismo, de combate, vai se dar. Se eu moro sozinho e eu quero deixar, né, minha casa completamente suja, né, até aí o problema é um pouco mais meu, ou até essa sujeira não me destruir, não me aniquilar. Né? Mas se eu tenho mais um ali dentro, já se estabeleceu uma relação onde a gente vai negociar os nossos espaços. Essa negociação não precisa ser de constrangimento sobre um sobre o outro, mas é preciso que esses atores se afirmem como campo de batalha. Né? Para a gente não pensar também que o autoritarismo reside apenas naquele que manda. O autoritarismo reside naquele que obedece também. Né? O Etienne Laboissy, eu gosto sempre de citá-lo, que ele escreveu aos 16 anos de idade, no século XVI, um tratado sobre a servidão voluntária, que ele dizia: me surpreende que um queira ser tirano, mas me surpreende muito mais como 5.000 aceitam ser súditos de um só. Então o problema da servidão voluntária é um problema que também está extremamente ligado a essa ideia dessas práticas de liberdade, porque é preciso, né, que os atores envolvidos também pensem a sua agonística de si consigo mesmo e a partir disso possam pensar essas subjetividades e essas sociabilidades a partir da ideia de um governo de si, de um autogoverno. Daqui a pouco eu vou ler um fragmento de um livro, vocês devem conhecer, mas resumidamente a ideia dessas práticas de liberdade situam-se nesse campo, né, na possibilidade de pensar que esse algo incessante, contínuo, que se esgota possivelmente com nossa morte e que vai produzir em diferentes âmbitos da nossa existência e diferentes momentos da nossa existência, situações diferentes onde vai me convocar mais ou menos a pensar como eu guio minha existência, como eu construo meus caminhos existenciais e como eu faço isso junto ao outro. Né? Também há um autor que alguns consideram um autor libertário, o Hakim Bey, que também fala alguma coisa parecida com essa ideia da heterotopia, né? A ideia das zonas autônomas temporárias. É um livrinho curto, livrinho extremamente lúcido, que ele fala inclusive do fracasso das revoluções sociais. Né? Ele fala um pouquinho também a partir do Foucault, Deleuze, e ele vai colocar isso. Né? As zonas autônomas temporárias seriam instantes, momentos onde a gente vive essas possibilidades de maior ou menor autonomia. E vai trazer à tona um tema que é muito interessante, o Onfray traz isso, mas é um conceito deleuziano, que ele chama de um devir revolucionário dos indivíduos. Ou seja, mais do que uma revolução que me leve a um campo apaziguado, né, que seria essa ideia do contraponto entre as práticas de liberdade e a libertação, porque as libertações são fundamentais, a capoeira emerge como processo de libertação da escravatura, mas instaura-se muitas vezes, depois do processo de libertação, depois dos processos revolucionários, novos sistemas de poder. Então, para além da ideia de uma libertação, ou para além de uma ideia de uma revolução, um devir revolucionário, algo que está, usando novas palavras para dizer o mesmo, em constante movimento, em constante busca
não para chegar então a esse ponto, mas para continuamente estar nesse campo de batalha. Bom, dentre então esses campos de batalha que nos interessa hoje debater, talvez a ideia dessa micropolítica dos afetos seja a mais sorrateira, a que mais nos captura. Porque seria uma espécie de nanopolítica. Eu gosto desse termo, né? A ideia de uma nanopolítica, que é uma política microscópica, epidérmica. É algo que faz a gente sentir seus efeitos para além de uma razão. É algo que está no campo do sensível. Porque o campo dos afetos, né, que é um campo extremamente, a princípio, potente, tesudo, mobilizador, é também um dos campos mais sorrateiros no sentido dos aprisionamentos, das pequenas capturas. E aí eu queria entrar um pouquinho na ideia do Reich, falar um pouco também dos antipsiquiatras e falar um pouco também do Roberto Freire, que é um sujeito que eu tenho um grande carinho, né? O cara que criou a Sombra, vivi 20 anos ao seu lado, que foi um grande mentor e amigo e parceirão de vida, e que ele discutia muito essas questões do amor, né? Tem um livro chamado Ame de Vexame, é um livro, acho que ainda se acha por aí, mas boa parte dos livros dele tá esgotado, e que ele falava isso, né? Ele dizia, é o amor e não a morte o contrário da vida. Né? Ou seja, não basta apenas estar vivendo. O oposto é o amor e não a vida o contrário da morte, desculpa. Né? Não é o oposto de estar morto, não é estar vivo. É muito pouco viver, no sentido da sobrevivência. Dizia ele que o que produzia, né, um certo encantamento, um certo sentido para a existência, e é interessante pensar isso, né, o que nos faz sentido, o que nos afeta, né, o que nos produz afetividades, né, são os campos amorosos. E aí, quando eu estou falando de campo amoroso, estou falando necessariamente de uma relação afetivo-sexual, não, apesar disso estar junto. Mas são afetos de amizade, são afetos de família, são afetos por causas, por ideias, por profissão, né? Tudo aquilo que nos mobiliza enquanto algo que nos traz algum recorte. E ele dizia isso, né? Talvez o amor seja a coisa que traga esse colorido à existência. E ele ia mais, ele dizia assim, o amor é quase tão importante como o oxigênio. A gente respira, né? Porque precisa respirar, a gente dorme, a gente bebe água, a gente se alimenta, mas se a gente não amar, a gente pode estar sobrevivendo, mas a gente está morto culturalmente. Então, se o amor ele traz toda essa produção de sentidos, né? Muitas vezes, quando ele está embebido por práticas de poder, por relações de poder, por relações de poder que não necessariamente operam na chave da repressão, da proibição, mas operam também na chave da positividade, do conselho, das indicações, esse amor se torna uma grande arma de neurotização, dominação sobre o outro. E essa micropolítica dos afetos fica contaminada de algo que muitas vezes foge da nossa razão. Às vezes a gente percebe, está envolvido dentro de um relacionamento, seja de amizade, de namoro, de família, que racionalmente a gente vê que não tem lógica aquilo, não tem sentido aquilo, mas não consegue romper com os vínculos de dependência, quase como uma dependência química. Tem relacionamentos que se tornam um verdadeiro, né, uma verdadeira dependência extremamente danosa, quer dizer. Então, voltar-se um pouco para essa micropolítica dos afetos, para nós significa pensar a instância do amor como algo que produz, por um lado, esse vitalismo, que produz essa potência de existir, né? Que nos cria um ânima, mas que muitas vezes estão embebidos por uma prática que não só contradiz, como envenena bastante nossas relações. E muitas vezes isso vem a partir de um processo, né, pedagógico, que não necessariamente é ensinado nas escolas, mas que muitas vezes é reproduzido nas famílias. O Reich ele tinha uma frase
Isso em 1925, por aí. E o Reich, ele no início da sua ruptura com a psicanálise, antes dele romper com a psicanálise, ele se aproximou bastante do marxismo. Ele foi um dos autores que mais trouxeram essa junção do marxismo com o freudismo, né? Por acreditar que a psicanálise sofria de um certo esvaziamento político e por acreditar também que o marxismo, o Partido Comunista Alemão, não observava justamente a subjetividade e a singularidade das pessoas. Se decepcionou com as duas instâncias, rompeu, foi expulso, acusou o Partido Comunista de fascismo vermelho e acusou a psicanálise de uma prática burguesa de acomodação e adaptação das pessoas. Mas nesse período ele estava rompendo com a psicanálise, ele vai trazer um estudo muito vigoroso sobre esse campo micropolítico das famílias, pensada a partir de uma espécie de molécula básica da sociedade, que mesmo com o advento da Revolução Russa, né, ele esteve lá, ele visitou o início da Revolução Soviética, né, os soviéticos tentaram romper, fragmentar aquela ideia de família nuclear, mas logo voltaram atrás, porque a família é o núcleo básico de sustentação do Estado. É ali que se operam as noções de obediência que depois se estendem para a figura do professor, para a figura do patrão e para a figura de Deus como grande guarda-chuva que a tudo vê, a tudo pune e a tudo observa. Então, ele vai localizar que aquela noção que a gente estava falando antes de servidão voluntária vai se construir, isso é um processo construído afetivamente. Então ele não vai dizer que a família tem que se desestruturar em si. Ele vai até falar, o ser humano, diferente de outros seres vivos, né, ele precisa de alguma organização social para viver. Né? Uma vaca gera um bezerro, poucos dias depois o bezerro já está andando sozinho. O ser humano ele precisa de mais tempo de amparo, ele precisa de mais tempo, a própria noção de sociabilidade se constrói ali, tem muitas coisas interessantes da família, não é a ideia de romper com a família, mas, de novo, pensar a ideia do modelo. O modelo, como ainda hoje é hegemônico, a despeito de todas as transformações que a família que ele falava no início do século XX ao que é hoje, né? Recentemente saiu uma pesquisa dizendo que 47% das famílias brasileiras são lideradas por mulheres. Então a gente não tem mais aquele modelo patriarcal que ele falava, apesar do machismo ainda ser bastante poderoso aqui no Brasil. A gente não tem só a família heteroafetiva, né? Hoje se disseminam novas formas de organização familiar, mas em quase todas, no seio de suas organizações, ainda operam práticas de poder muito similar de reprodução dos valores burgueses que tem nas famílias tradicionais. E, de novo, quando eu estou falando de valores burgueses, não estou me referindo a uma condição econômica, apesar da classe social, claro que ser um atravessamento importante. Mas dentro de famílias consideradas mais abastadas ou famílias de classe proletária, são atravessadas muitas vezes por um tipo de moralidade pautada especialmente na noção de acomodação, na noção de uma tradição que prende, que liga nossas condutas e que governa, no plano também microsocial, a conduta dos outros. Então o que ele dizia, finalmente falando a frase do Reich, né? A família espelha e reproduz o Estado. Ou seja, os mecanismos que operam ali naquele seio operam como se fossem um Estado em miniatura. A relação entre os indivíduos ali, as relações de poder que se operam entre as pessoas associadas, as relações que acontecem dos filhos em relação a essas figuras parentais, vão produzindo processos contínuos de assujeitamento, de diminuição do seu poder crítico, de obediência, de respeito às figuras, né, mais velhas, mais inteligentes, a noção de centralidade de poder, vai produzindo, segundo Reich, as noções que vão, portanto, mais tarde se estendendo a essas outras instituições, né, sociais. Então, eu estou trazendo essa ideia do Reich, né, de um Reich político, de um Reich que muitas vezes foi abandonado por muitos corporalistas que esqueceram dessa leitura política do Reich, ficaram muito na dimensão corporal, que é fundamental também,
Porque ele vai dizer que todos esses processos, dessas práticas de poder, desses processos de ajustamentos, de normalizações e normatizações, vão incidir no corpo e não apenas no pensamento, vão fragmentando e desregulando algo que não é energia psíquica, mas uma energia única, chamada de bioenergia, energia vital, energia orgânica, são sinônimos. Essa parte do Reich é extremamente vigorosa, mas esse outro Reich, ele vai trazer para a psicologia um tensionamento importantíssimo do que seria uma clínica. O que é uma clínica hoje? O que é uma clínica senão a possibilidade de levar ou auxiliar essa pessoa que procura esse reconhecimento de si a uma transformação de si, mas pensando que essa transformação de si não tem sentido se ela não opera junto ao outro. Então, qualquer clínica psicológica dentro da perspectiva reichiana, né, ela seria justamente essa perspectiva de pensar que essas práticas de liberdade inicia-se no indivíduo com ele mesmo, mas precisam avançar na relação com o outro. Mas que tem nesse campo dos afetos um campo de batalha extremamente singular, porque o que está em questão aí, por um lado, é algo, como eu falava, extremamente sensível na experiência humana, necessário à vida, mas que muitas vezes, no nosso processo de aprender, viver e muitas vezes reproduzir esses modelões de afeto, as coisas ficaram impregnadas nessas práticas de controle, de chantagem, de dominação, do uso do afeto como prática de poder, né? Prática de assujeitamento do outro. Então, é meio que brinca, diz assim, a diferença, o amor entre as pessoas deviam ser mais próximo do amor entre amigos. Do amor afetivo sexual devia ser mais próximo do amor entre amizades. O Edson Passetti fala isso. Porque quando o amigo diz para você, eu vou viajar, aí você fala, pô, que bacana, vai quando? A namorada ou namorado fala, vou viajar. É? E eu? A gente fala isso, né? A gente diz isso, né? Pô, peraí, como é que sim? Vai, quando é que volta? É muito fácil a gente ter o outro como controle, como posse. É muito fácil a gente sentir-se proprietário do outro. É muito fácil transformar o ciúme, que muitas vezes opera e está aí entre nós, em algo que vai para um além, que facilmente, se esse outro não tem a autonomia de dizer assim, para com isso, não faz esse tipo de coisa, a pessoa entra no campo de culpabilidade, a gente diz assim, opa, ganhei. Ela ficou culpada, ele ficou culpado. E ao ficar culpado, eu exerci uma micropolítica, uma microdominação sobre o outro, que o outro naturalmente vai cair naquele jogo, mas vai cobrar com juros e correções monetárias daquele jogo, né? No outro dia, né, quando quiser fazer outra coisa sozinho, não, mas lembra daquela viagem que eu deixei de fazer? Porra, mas agora é minha vez, né? Então, nesse jogo de troca-troca, onde opera ora dominado, ora dominador, a gente vai, sem perceber, criando um cárcere muito perigoso. E as relações, às vezes, se tornam bastante doentias, né? Eu estou há quase 30 anos trabalhando com psicologia. Uma das principais questões que emergem no processo terapêutico são questões do afeto, né? E que estão para além, inclusive, das formas de organização afetiva. Ditas monogâmicas, homoafetivas, poli, penta, a puta que pariu, né? Porque, a despeito dos arranjos, e são interessantes as experimentações nesses diferentes arranjos, claro que são, elas não estão ilesas ou livres dessas práticas. Às vezes relações, mesmo relações abertas, também entram no campo de controle muito sutil, de competição, eu fiz, eu tenho que fazer porque eu não posso ficar para trás. E essas relações terminam reproduzindo também essas práticas de poder. De um filme Eclipse de uma Paixão, que é a história dele, é com Leonardo DiCaprio, mas é bonito o filme, porque é a história de vida dele com o Verlaine. Tem uma passagem muito bonita, que ele diz assim, o amor precisa ser reinventado. E eu traria essa mesma ideia do amor ser reinventado, ampliando essa ideia para a vida, a existência precisa ser constantemente reinventada. É muito difícil a gente acreditar que esse poder como fluxo, como prática que está o tempo inteiro nos atravessando, não congele no momento em que a gente também não se congela.
E a dificuldade é isso, é o passar do tempo, é as dificuldades financeiras, né, é as questões afetivas, são as perdas, fazer com que a gente não envelheça. É muito difícil não se deixar envelhecer. Né? Quando eu fiz 30 anos, um amigo brincou, disse, olha, homem até os 30 é incendiário, depois vira bombeiro, né? Cuidado. E é muito bonito assim, ver pessoas que ao longo de suas existências conseguiram não se deixar envelhecer, não se deixar parar. Não falo envelhecer no sentido do crono, né? Nem no sentido da epiderme que vai, né? Do corpo que vai curvando. Claro que é isso. Mas no sentido de não se acomodar. Né? Eu convivi com o Roberto Freire até os 82 anos, quando ele morreu. E foi um sujeito que muitas vezes eu me sentia velho diante dele. Né? Como ele conseguia... Então, eu não falo isso como adoração, como mistificação, não se trata disso. Nem torná-lo exemplo. Mas pensar isso como uma provocação, para mim e para nós. Né? O que há de sedentário em nossa vida, o que há de velho em nossa vida, o que há de microfascista em nossa vida, o que há de dominação no nosso amor, o que há de covardia na relação junto ao outro, em assumir ou não assumir, às vezes que está com ciúme ou que está se sentindo sozinho, que está precisando disso ou daquilo, e precisar fazer um jogo para isso. Porque o jogo funciona, porque o jogo mascara, e porque o jogo, né, cria essa aparência de que as coisas estão tudo bem. Né? E aí, só para terminar, eu queria entrar no último conceito, que tem a ver com a antipsiquiatria, que é algo que eu acho que vem a contemplar, de certa forma, a pesquisa do Reich, quando ele vai se voltar para essas relações mais cotidianas, mais afetivas, e pensá-las ali como um campo de produção dessas noções de assujeitamento ao outro. O movimento antipsiquiátrico, que é um movimento que emerge no final do século XX, ali entre 60 mais ou menos, veio ao Brasil sobretudo pela luta antimanicomial, mas foi pouco explorado aqui. Ele traz, entre tantas outras discussões, um estudo voltado ao que ele chama de uma pragmática da comunicação humana. Né? Como nós nos comunicamos, sobretudo no âmbito dos afetos, no âmbito das relações afetivas. Ele vai trazer uma manobra que eu acho que é muito interessante para fechar esse ciclo aqui que a gente está conversando, que é como nossa comunicação às vezes está embebida em paradoxos, em contradições, onde eu afirmo algo pela palavra, por exemplo, e nego esse algo pelo gesto. É algo esquizofrenizante, literalmente. É dizer, por exemplo, que está tudo bem com uma cara de triste. É dizer, não, vai fazer essa viagem, está tudo bem, eu fico aqui sozinho, tudo bem. Então, o sim e o não, vinculados por diferentes canais de comunicação, ou pelo mesmo canal de comunicação, ele produz um estado de confusão. O que é que essa pessoa está querendo dizer? É como se eu lesse uma placa, né, se eu estivesse andando na rua, tivesse uma placa escrito, não leia. Isso é um paradoxo em si, né? A placa é uma informação que nega a própria informação. E esse paradoxo, essa contradição, ela pode operar, portanto, em canais de comunicação como a fala e o gesto, como eu estava falando, só pela fala. Por exemplo, né? A pessoa diz assim, eu amo muito você, mas me faz muito mal estar ao seu lado. Não diz porra nenhuma essa frase, né? Não diz nada, né? Ou apenas pelo gesto. Né? A pessoa vem nos abraçar, abre o braço e dá aquele abraço frio. Ou está conversando conosco e está olhando o tempo todo para o relógio, para o celular. Ela diz assim, estou aqui, mas não estou aqui. Então, se eu vou, sei lá, na padaria da esquina, peço sanduíche, e a pessoa entrega um sanduíche, né, e eu reclamo, a pessoa fala, tudo bem, não sei o que lá, e diz tudo bem, mas com a cara de chateada, certamente eu vou sair dali e já era. Mas se tem um contínuo de uma relação afetiva permeada por esses paradoxos, o que vai acontecer, né? Porque não é só aquele momento onde a pessoa diz assim, eu vou para a festa, eu deverá, tudo bem, eu fico aqui de noite sozinho, eu lhe espero, né? Não é uma situação em si, mas é um contínuo de uma relação que opera a partir desses jogos. Essa situação começa a ser embebida por algo que é mais perverso que a chantagem, que é parecido, mas diferente. Que a chantagem é aquela, se você for para essa festa, está tudo acabado entre nós. É terrível, mas você tem a opção de saber que está acabado. O duplo vínculo é um pouquinho mais complicado, assim, você vai para aquela festa, vou. Isso é quem sabe, é a sua consciência que manda.
Ou seja, né? Mas se a relação for continuamente que opere aí, os dois interlocutores dessa relação vai começar a entrar no estado de confusão. Peraí, essa pessoa, ele está bem mesmo, ele falou que está tudo bem, mas está chateado. E a pessoa questiona, você está na boa? Não, estou um pouco precisando de um pouco de colo, mas eu sei que você não pode dar agora. Eu me viro sozinho e vai nessa. Da confusão vem um certo estado de culpa. Porra, eu gosto dessa pessoa. O que é que eu posso fazer para ela não ficar chateada? Eu vou abrir mão do que eu quero. Eu vou abrir mão do que eu acho que supostamente deixa essa pessoa insegura. Eu vou deixar ela feliz, vou satisfazê-la. E se eu percebo que ela começa a entrar nesse jogo, eu vou operando esse jogo, né? Toda vez que ela fizer, ou ele fizer alguma coisa que eu não gostei, eu faço uma carinha de fudido, uma carinha de triste, uma carinha de abandonado, uma carinha de irritado, ou uso uma ironia, um sarcasmo. Ah, essa pessoa é muito baladeira, não quer saber de namoro não. Você começa a usar esse tipo de dispositivo de comunicação, isso vai virando literalmente uma relação enlouquecedora, apesar do termo não ser o mais adequado para isso. Mas é uma relação extremamente perturbadora, melhor dizendo, né? Apesar de que esse estudo emerge de um cara chamado Gregory Bateson, que ele vai justamente estudar famílias de esquizofrênicos e perceber que esse dispositivo é muito frequentemente usado nessas famílias. É uma linguagem que produz uma ruptura de entendimento, mas que produz não só essa cisão, mas como um enfraquecimento da potência. Então o amor que seria para aquela coisa que aumentaria a nossa potência, que produziria o que Spinoza chama de um bom encontro, né, que nos vitaliza, que nos traz energia, que nos potencializa, opera no sentido oposto, esvazia de potência, nos enfraquece, nos deixa culpados, confusos, inseguros, dependentes, ao que o Reich chamava de um Zé Ninguém. E aí não é questão de gênero, não. Pessoas enfraquecidas, amedrontadas, né, que ficam muito na chave dessa relação, né, de uma política muito minúscula, como eu falei, epidérmica, que vão, dentro dessa mesma perspectiva, Foucaultiana, Reichiana, poderia dizer, freiriana e até libertária, ser a gênese dos estados autoritários. Então, para o libertário não tem sentido pensar a ideia de Estado, porque o Estado opera a partir de uma categoria que se dá nessas micro-relações. O ente-Estado que a gente conhece, né, que as pessoas votam, delegam um poder representativo, dentro dessa perspectiva, ela vai ser um contínuo que vai se estruturar a partir desse enfraquecimento que começa, né, pelos indivíduos, pelas suas associações imediatas, pelas moléculas sociais que são as famílias, se estendem para as instituições, sejam escolas, igrejas, fábricas, né, e vão construindo sociabilidades dependentes, sociabilidades governadas. E é mais ou menos isso que eu tinha para falar. Isso faz parte, né, de um campo de estudo que nos atravessa ao longo de um período em torno de um ano, que é os processos que correspondem a esses grupos chamados de Soma, uma terapia anarquista. O anarquista aí não é a ideia de um proselitismo político, não é a ideia de uma formação política, mas é a ideia justamente de trazer para perto algumas provocações libertárias para nos convocar a pensar sobre nossos próprios autoritarismos, engendrados no nosso comportamento. Porque é muito mais fácil, às vezes, a gente apontar o dedo para o autoritarismo do outro do que fazer uma dobra sobre si mesmo e perceber onde opera o meu próprio autoritarismo. E abrir mão disso é um ato muito ousado, porque funciona muito. Educar um filho, viver uma relação de amor, a partir das relações de dominação, do autoritarismo, é muito bom. É tão bom que está aí há tanto esse tempo, funciona muito bem. Porra, é muito rápido. Basta você fazer uma chantagem para o filho, ele cai, né? Basta dar um pito, cala a boca, eu sou seu pai, obedeça. Eu sou mais velho que você. Pô, tem que debater, tem que discutir, tem que conversar, tem que abrir mão, tem que se provocar. Olha que trabalheira. Mas é algo que às vezes é inevitável para algumas pessoas. É uma opção visceral, não passa nem por uma ideia. Não está no campo das ideias, não é algo platônico. Está no campo mais nietzschiano, das pulsões, das forças que nos mobiliza.
É um campo de existência, portanto, que faz muito sentido para outros. E provavelmente está no campo contra-hegemônico. Não penso que seja uma linha de pensamento que vai, ou que pretende pelo menos se tornar algo hegemônico. Não que tenha que ser ou não tem que ser, mas é um pensamento menor. E a sua potência está justamente aí, do diferente, do singular, do algo que não, né, se uniformiza. E eu juro que, para terminar mesmo, eu só queria ler um fragmento desse livrinho, acho que alguns conhecem, Crise e Insurreição, do Comitê Invisível, um grupo libertário na França, foi publicado recentemente, que ele fala basicamente a partir da perspectiva libertária, um pensamento libertário mais contemporâneo, sobre a arte de governar. A arte de governar condutas. A arte de governar que não está na esfera dos governos apenas, a partir deles se instrumentalizarem de técnicas, de táticas para isso, mas que opera a partir dessa micropolítica dos afetos. Quando eu me utilizo do afeto para me relacionar com o outro, eu estou querendo governar a sua existência. E o que nós queremos é justamente isso, pensar que cada um deve, ou pode, precisa, e talvez seja urgente entender a possibilidade de um governo de si, de um autogoverno. E esse autogoverno pode perfeitamente, e não acho que seja simples, mas é completamente possível, produzir autogovernos associados, né? As relações junto com o outro. Então, é um fragmento curto que ele fala sobre essa ideia de governar, né? Ele vai dizer, governar é conduzir comportamentos de uma população, de uma multiplicidade que é necessário vigiar como um pastor com seu rebanho, para maximizar o potencial e orientar a liberdade. É, portanto, levar em conta e modelar seus desejos, suas formas de fazer e de pensar, seus hábitos, seus temores, suas disposições, seu meio. É pôr em funcionamento um conjunto de táticas discursivas, policiais, materiais, de atenção minuciosa às emoções populares, às suas oscilações misteriosas. É agir a partir de uma sensibilidade permanente à conjuntura efetiva e política, de modo a prevenir tumultos e rebeliões. Agir sobre o meio e modificar continuamente suas variáveis. Agir sobre uns para influenciar a conduta de outros. Garantir o domínio sobre o rebanho. Em suma, é manter a guerra, que nunca terá tal nome nem aparência, em praticamente todos os planos pelos quais se movimenta a existência humana. Uma guerra de influência sutil, psicológica e indireta. Então, eu fecho com esse fragmento aqui do Crise e Insurreição, para dizer que essa arte de governar, ela opera não de forma paradoxal, ou primeiro ou depois, nesse campo micropolítico também. E tem nesse campo afetivo, talvez, sua mais sutil forma de dominação. Então, obrigado. Obrigado.